Politizalis. 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 Bom dia nessa sexta-feira gostosa aqui na grade da TV News e a gente começa mais um episódio de Politiza Liz, sempre com um assunto que vai lhe motivar a participar dos principais assuntos que movimenta a sua cidade. Eu já estou aqui nos estúdios com a minha companheira de bancada, ela, que é a analista política mais afiada e afinada do sul, extremo sul da Bahia. Bom dia, Larissa Araújo. Bom dia, Lisele Nobre. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma edição aqui do nosso Politiza, né? Que sempre traz aqui temas atuais e relevantes de cidadania que contribuem ali com ações importantes dentro da sociedade. E hoje, não diferente, a gente também vai falar de uma política diferenciada que merece realmente ser destacada, não é verdade? Merece sim, merece ser destacada porque o enfrentamento à violência ele tem diversas fases, né? E a gente tem que pensar que a penalidade ela tem que ter uma função social. A ressocialização de pessoas que cumprem pena, estão executando pena em qualquer unidade de um sistema prisional, tem que ter a finalidade, ou seja, a gente tem que reintegrar aquelas pessoas à sociedade. E para isso, a gente pensando nisso, que todos têm que ser integrados à sociedade, sempre falando em ações afirmativas de inclusão e respeito à diversidade. Eu tive no shopping para organizar o lançamento do meu livro e lá eu me deparei. Quando eu vi aquilo, Larissa, confesso a você que eu fiquei emocionada. Um time de mulheres escritoras. Quando eu fui verificar o que se tratava, aí que eu fiquei mais satisfeita. Elas são servidoras de uma empresa que administra o conjunto penal, que é a unidade prisional da cidade de Itabuna. Ali tinha fisioterapeuta, ali tinha pedagoga, educadora, deixa eu lembrar, pedagoga, fisioterapeuta, né? Nayara, tu é? Pedagoga. Um time de mulheres que escreveram uma obra sobre os seus trabalhos e como esses trabalhos fazem a diferença em pessoas que estão cumprindo pena e na sua reinserção à sociedade. E aí elas me presentearam com a sua obra autografada por todas as mulheres, né? Aqui com a organização de Ruth Prachedes, que está aqui nos estúdios, nos acompanhando, ela e a Aline também, uma das escritoras dessa obra, e eu fiquei muito satisfeita e falei, olha, Ruth, não tem como, você vai para o Politiza Liz contar um pouco. Ruth está aqui, acredito que seja um pouco tímida, mas ela trouxe uma representante aqui para falar um pouco dessa obra para a gente de extrema importância para a nossa sociedade, para conhecimento não só da sociedade, principalmente eu que sou professora no curso de Direito, com certeza será uma leitura obrigatória para os meus alunos. Bom dia, Nayara, eu queria te conhecer melhor, essa pedagoga, educadora. Diga quem você é para a gente começar nosso bate-papo aqui. Bom dia, eu sou Nayara, sou pedagoga do Conjunto Penal de Itabuna, atuo pela Socializa e, assim, é um prazer, né? É maravilhoso poder estar lá, trabalhar, lá, fazer esse trabalho que é um trabalho diferenciado, que poucas pessoas conhecem aqui fora e para a gente foi um privilégio poder escrever esse livro e mostrar o que realmente acontece, né, dentro daquelas paredes lá do presídio. E trazendo isso para fora, a gente está mostrando para as pessoas que lá não é só um lugar que tem pessoas reclusas, né, privadas de liberdade, mas que lá a gente faz todo um trabalho para preparar essas pessoas para que elas
possam sair de lá de maneira que elas possam ser reintegradas à sociedade, porque o que é muito difícil e, na verdade, o que eles muito questionam com a gente. Professora, como é que a gente vai fazer para sair daqui? Quando a gente sair daqui, como é que a gente vai ser? E a gente tem esse trabalho lá com 12 profissionais, muito bem capacitados realmente, é um time maravilhoso e que a gente consegue junto fazer esse trabalho. Olha, a gente sempre fala, Larissa, que essas pessoas têm que sair. Elas não têm pena perpétua, que inclusive a pena perpétua ela não existe, ela é abolida na nossa legislação. E a gente tem que entregar essa pessoa melhor para a sociedade. Se ela errou, ela tem que ressignificar os seus erros ali e se reconstruir, mas a sociedade também tem que estar preparada para recebê-los, né? Então, projetos como esses, eu acho tão significativo para as pessoas entenderem que esse ser humano tem que sair e tem que se reinserir, porque se a gente quer diminuir a violência, parte sempre do pressuposto que tem que aumentar a pena. Vamos diminuir a violência aumentando pena. Não, vamos melhorar a qualidade dessa execução de pena para que essa pessoa possa sair e viver e exercer a sua vida, a sua cidadania, que muitos, na verdade, desejam, eu acredito que até a maioria desejam isso. É extremamente importante, não é, Larissa? É inclusive desafiador, eu usaria essa palavra, porque quando a gente fala da problemática da violência, Nayara, muito se associa à responsabilidade única ou exclusivamente ao poder de polícia ou as falhas do judiciário. Mas a gente precisa reforçar ações também que reintegram essas pessoas à sociedade, porque se a gente não reforça projetos e ações que possam ressocializar essas pessoas, entregá-las novamente à sociedade num outro contexto, se a gente coloca elas no mesmo contexto, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, quando vem um projeto como o seu, um projeto em conjunto que é trabalhado como o de vocês, a gente sabe que faz a diferença. E vocês principalmente, porque vocês estão ali diretamente com aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, vocês é que têm o feedback direto da importância desse projeto, daquela ação que está sendo desenvolvida. Então, a gente precisa sempre pautar isso, que são ações integradas que fazem a diferença. Então, é importante, como Liseli falou, ok, tem o poder de polícia, tem o judiciário ali com as penalidades, né, que tem que ser realmente exercidas, mas precisa, eu hoje acredito, Liseli, que a gente tem que ter um olhar ainda mais relevante e atencioso com essas políticas, porque as pessoas estão realmente desacreditadas, tanto as que são envolvidas dentro desse cenário, quanto as que estão fora, né? As pessoas julgam muito, né? Nayara, você como pedagoga, dentro do conjunto penal, né? Como você vê a leitura como ressignificação de vidas? Olha, a leitura, assim, é algo que é extraordinário. E além de mudar vida, você percebe neles um outro olhar a respeito do que eles fizeram e do que os levaram a estarem ali dentro. Sim. Hoje eu tenho o privilégio de, junto com Ruth, estar na remissão pela leitura e ver essa transformação. Então, eles pegam um livro para ler e eles realmente lêem e eles são capazes de mostrar, e a gente consegue ver visivelmente neles essa transformação. Um exemplo disso, dessa transformação, é que muitos hoje estão dentro da faculdade, lá dentro, e em grande parte, a leitura tem transformado vida, tem dado esse resultado. A gente tem mais ou menos um número de quantos internos hoje fazem faculdade e está cumprindo pena? Olha, fazendo faculdade, a gente tem hoje matriculado 35 alunos. 35 alunos. Em diversos cursos, Nayara? Em diversos cursos, dentro lá. Como eles estão privados de liberdade, eles não podem sair. Houve essa parceria com a UFSB, então eles transmitem essas aulas para lá e eles assistem a essas aulas lá, fazem atividade com todo o apoio pedagógico dado pelos profissionais da unidade, que somos em 4 hoje, na área da educação. E assim eles vão cumprindo essas aulas lá dentro até eles conseguirem sair
E frequentar. frequentarem fora. E hoje a gente já tem interno que já tem um alvará, que já está cumprindo ou já terminou de cumprir e está dentro da universidade de um projeto que iniciou ali, que inclusive eu conheci uma dessas mulheres que estava cumprindo pena e iniciou o seu estudo universitário dentro do conjunto penal e hoje ela já está frequentando a universidade. Exatamente, né, Elizabeth? E assim, é um exemplo para a gente, ela nos motiva e ela motiva os outros também, isso que é Sim. interessante, né? E hoje ela está fora da unidade, cursando a universidade, né, e se esforçando realmente para terminar essa universidade. E isso mostra para a gente de que é um trabalho que vale a pena. Né? Olha, Todo isso esforço. é magnífico. É magnífico com todas as letras. A nossa percepção social, ela foi cunhada à nossa mente num sistema punitivista, num sistema baseado na vingança, num sistema que aquela pessoa entra e tem que ser punida e pronto, acabou. Só que isso não é inteligência, porque essas pessoas têm que sair e elas têm que viver numa sociedade, ela tem que integrar a uma sociedade. Se ela tem que integrar e fazer parte da sociedade, é muito melhor que ela seja retransformada num cidadão melhor do que um cidadão ruim. Afinal de contas, ela vai voltar. Então, a gente tem que tirar esse sentimento de vingança, essa falsa percepção que tem apenas que punir e aquele cidadão não merece, aquela mulher não merece ela ser melhorada no sentido através de estudo, através de uma universidade. Isso é importante e isso que realmente a sociedade tem que perceber que vai fazer a diferença. Depois da punição, né, eu acredito que passa assim, diversas fases e estágios, né, que vem a punição, vem a consciência dessa punição, como você mesmo falou aqui, ela mencionou aqui, né, que as mulheres elas passam a ter a consciência do que levaram elas a cometer aqueles atos infracionários ali. Então, depois dessa consciência, a pessoa precisa ter a esperança da oportunidade, porque se você não tem a esperança da oportunidade, o que vem acontecer? O sentimento de revolta. E o sentimento de revolta, né, ele causa uma desesperança ao ponto da pessoa acreditar, bom, já que eu não tenho nada de bom para oferecer à sociedade, para mim tanto faz se eu vou melhorar ou não. A partir do momento em que você tem uma ferramenta educacional, que eu acredito que seja uma das mais importantes, dentro desse cenário, você modifica não somente o sistema prisional, mas a sociedade como um todo, porque aquilo ali traz um resultado, como o Lisdeli falou. Essas pessoas não tem jeito, gente. A gente não tem pena perpétua, Não. Então essas pessoas vão precisar retornar aos ambientes sociais e nada mais inteligente de que essas pessoas voltem preparadas, né? Que elas utilizem daquela experiência negativa como uma experiência que possa ajudar outros, como você mesmo falou, né? Quem está ali fazendo uma leitura, eu sou suspeita a falar, eles dele também, ela me ensinou sobre o hábito da leitura e de escrever, porque além da gente escrever profissionalmente, né? A gente tem realmente o chamego, somos amantes mesmo das palavras, né? Ela é um portal mágico mesmo, porque leva você ali a uma consciência crítica que vai além, literalmente, né, somente da imagem, do vídeo, né? Quando você escreve, quando você lê, e aquela leitura é silenciosa, ela te permite vários portais, né, de conhecimento e também de desenvolvimento. Então, você evolui muito. Então, a partir do momento em que tem uma ideia brilhante dessa, né, onde o livro de vocês tem essa importância de não somente destacar aquele cenário que está ali, mas chamar a atenção da sociedade civil como um todo para essa problemática e que há uma solução e que esse trabalho desenvolvido tem surtido efeito, então a gente começa a sinalizar melhor. Bom, mas o papo tá muito gostoso aqui, vamos dar um tempinho aqui com Nayara e vamos puxar os destaques dessa semana, mas a gente já volta a falar mais dessa grande obra que faz uma diferença tremenda na nossa sociedade. Cássio, coloca aí, por gentileza, o destaque da semana. Larissa, não tem como, né? O Papa, a escolha do Papa foi o destaque realmente dessa semana aí. O Papa Leão, né, 14, o nome que o próprio Papa que dá o seu nome, né, o Papa Leão 14, e hoje de manhã ele já celebrou uma missa, né, na manhã hoje de 9 de maio, a sua primeira homilia como pontífice, o Papa Leão 14, aí já a imagem dele de poucas horas. Ele pediu que a igreja seja
um farol que ilumina as noites no mundo. Muito impactante essa frase. Lembrando que mesmo em tempos de descrença, a fé deve orientar a humanidade. Então, trata-se aí de um americano de Chicago, mas que tem dupla nacionalidade peruana, da comunidade do Santos Agostinho, e ele é o nosso novo Papa. E aí, Larissa, qual é a sua análise social, política dessa nova liderança mundial da Igreja Católica? Essa liderança, ela não tem uma relevância apenas religiosa, né? Porque tem ali os valores cristãos, católicos, mas a escolha de um Papa, ela representa também uma influência muito grande em vários setores, econômico, político e social do mundo todo. Então, como um líder religioso de uma igreja secular, né, uma igreja que está aí há muitos e muitos tempos, desde mesmo os primórdios ali dos tempos bíblicos, Novo Testamento, ele exerce esse poder de influência de comunicação e até mesmo de ações internacionais. Então, a gente já vê o Papa se posicionando, por exemplo, Lisdale, em relação às guerras, né? Questões ambientais. Questões ambientais, né? Questões polêmicas e atuais, como a questão dos homossexuais, a questão das mulheres serem ordenadas também à frente da igreja, aborto. Então, assim, são temas polêmicos onde a igreja se posiciona e a opinião de um líder como ele acaba influenciando também no legislativo diretamente, para você que está em casa entender, né? A opinião também acaba influenciando, porque dentro do legislativo existem forças religiosas que representam a população ali. E aí essas forças religiosas seguem, consequentemente, as opiniões também dos seus líderes. Economicamente, ele é considerado, tem um perfil, Lisdale, politicamente considerado progressista. Sim. Muitas expectativas se criam a respeito disso, mas eu acredito que nada seja muito revolucionário. Não vai ter nada que faça o sol girar ao contrário, o mundo girar ao contrário, não. Mas ele tem um viés muito semelhante ao do Papa Francisco, muito provavelmente vai dar continuidade a essa linguagem mais aberta, né, e conciliadora entre as nações. E o que se espera, o que a Igreja Católica entendeu é que nesse momento era necessário continuar com um perfil semelhante ao de Papa Francisco, que era de conciliador, que era realmente um Papa mais progressista. Uma frase que ele disse hoje na Capela Sistina, né? Deus me confiou esse tesouro para que, com a sua ajuda, eu possa ser o administrador fiel em benefício de todo o corpo místico da igreja, né? E aí ele diz a frase, um farol que ilumina as noites desse mundo. Então, Papa Leão XIV, que seja realmente esse farol que ilumina toda a escuridão e a descrença, né, a falta de fé da humanidade. Então a gente aí roga para que vivemos, ele inspire paz, harmonia, justiça social, né, entre os povos. Mas voltando em justiça social, harmonia entre os povos, eu estou aqui com Nayara, uma das escritoras desta obra, das garantias de direito, né, a educação como acolhimento social no sistema prisional brasileiro, que tem como organizadores, além da Ruth Prachedes dos Santos, Corol, né? Corol e Alex Geostri, que é um homem, né, entre as mulheres, né? Aqui são os organizadores. Tem várias organizadoras aí, várias escritoras. Tem fisioterapeutas, educadores, tem psicólogos, né, como a Juliana Pinheiro, que é psicóloga, e ela traz um assunto muito interessante, Nayara, que é a questão do empreendedorismo, porque uma das grandes preocupações dos internos ao sair, né, da execução da pena é voltar para o mercado de trabalho. Muitos já constituíram famílias, têm esposo, filhos, e a Juliana, ela escreveu sobre isso, né? O encontro do empreendedorismo pós-sentença. É interessante isso, até porque lá dentro da unidade tem vários projetos, e um dos projetos que tem agora é o Empresa Escola,
né, Em 13 escolas? Que já pensando justamente nessa capacitação de fazer com que o reeducando, quando ele deixar a unidade, ele possa ter uma profissão. Então, assim, é prestado curso, é feito cursos como foi o curso de ovo de Páscoa, né, de cílios, de unhas, agora as trufas, né? Então, tudo isso são capacitações que são feitas dentro da unidade com esse objetivo mesmo, de ajudar esse reeducando para quando ele deixar a unidade, porque muitas vezes a gente se preocupa, né, em fazer com que ele saia dali, mas e quando ele sair dali, como é que ele vai ser recebido? E ontem, na aula da remissão pela leitura, um reeducando estava questionando isso. Ele falou, poxa, e quando eu sair daqui, profissionalmente, como é que eu vou ser? Eu preciso de um trabalho. E tem se pensado, né, nesses projetos dentro da unidade, justamente para que quando houver essa porta de saída, eles estejam preparados. Porque muitas vezes a gente se preocupa em preparar como é que esse reeducando vai ser recebido pela sociedade. Mas e aí ele? Né? E ele pessoalmente, ele vai estar preparado? Então, assim, está estudando é bom, mas a capacitação profissional é muito importante para que ele não volte a cometer os mesmos erros e volte para lá novamente. Então, assim, tem essa preocupação dentro da unidade, com esses profissionais que estão lá pensando em projetos que possam ajudá-los para que eles possam sair capacitados. São várias profissões ali, são vários conhecimentos, atividades multidisciplinares que contribuem para a melhor qualidade dessa execução da pena. Exatamente. Eu estava vendo também na obra, tem uma educadora física também que escreveu, a Tayane, né? E o esporte, a atividade física, melhora muito a saúde, não só física, mas também como psicológica, naquele ambiente hostil, fechado, a movimentação do corpo, para que eles possam executar com mais condições mentais um período que é bastante difícil. Exatamente. E essas aulas de educação física dão a eles essa oportunidade de se movimentar, de sair dali, porque muitas vezes ficam parados ali dentro, não fazem nenhuma atividade e o corpo, ele pede, né? E pensando justamente nisso, né, tem uma educadora física e ela trabalha de acordo com a faixa etária de cada um, né? Ela prepara essas aulas de acordo com a necessidade de cada setor. Um exemplo, nós temos o curso lá de corte e costura e hoje é um setor muito grande que atende outras unidades e o fato de ficar ali 4, 5 horas trabalhando necessita de um exercício para que ele não venha ter dificuldades. E tem essas aulas de educação física, essas elaborativas, que ajudam também. Então, é pensado todo um contexto ali dentro para que possa ajudá-los, né, a melhorar e sair dali melhores possível. São muitas atividades, né, Larissa? Eu achei 2 pontos assim cruciais, né, que é a questão da saúde mental e física, como também do empreendedorismo, porque assim, seria muito fácil o sistema acreditar apenas que as oportunidades viriam do setor privado, as empresas privadas viessem, seria excelente, né, vamos ser sinceros, seria excelente que a gente pudesse confiar plenamente, 100%, nessas oportunidades vindas das empresas privadas. Mas pensando nisso, olha que proativa, que ação proativa. Você preparar, né, as pessoas de forma empreendedora para que elas tenham essa autonomia de estarem capacitadas profissionalmente, para que elas não dependam apenas das empresas privadas, mas que elas tenham a oportunidade de ter a sua própria empresa, de ter o seu próprio ali provento sendo fomentado por você mesma. Então, isso é excelente. E a segunda questão da saúde, eu parto do princípio de que tudo vem primeiro do nosso olhar para o externo. Então, se você se cuida, se você tem o cuidado, você tende a cuidar das coisas, você tende a cuidar melhor da sociedade. Estudos sociológicos comprovam isso, né? Que as pessoas inseridas naqueles contextos de vulnerabilidade social, elas tendem mesmo a um padrão de comportamento violento, porque elas são condicionadas àquilo ali. Claro que não é uma premissa de 100%, né? Não é uma totalidade. Mas a gente sabe que, estatisticamente, as pessoas que estão ali inseridas naquele contexto, que quando você faz um comparativo de pessoas que moram em bairros ou localidades onde tem mais oportunidades, saneamento básico, condições de emprego, né, infraestrutura adequada, escola, posto médico. Então, quando está ali aquele bairro
equipadamente com os instrumentos públicos à disposição, a gente sabe que o contexto de realidade é diferente realmente daqueles que E Larissa, falando de cidade, não mudando muito o seu assunto, nós tivemos um grande destaque nessa semana Na nossa cidade. né? E falando até mesmo de empreendedorismo. Cássio, coloca aí pra gente o destaque dessa semana, que foi o lançamento de uma festa, né? Uma festa que é capaz de absorver bastante mão de obra, fomentar a economia, gerar empregos aí pelo menos de forma temporária. E aí, essa semana, no Shopping Jequitibá, houve o lançamento do Itapedro 2025, que já está aí tentando considerar um dos maiores festas juninas do estado da Bahia. Estão querendo também alçar o título de maior São Pedro do Brasil. E o lançamento também disse quem serão os homenageados. Está aí o prefeito Augusto Castro, a primeira-dama Andréa Castro e o presidente da FIC, Aldo Rebouças. E no lançamento aí com os mascotes, né, as nossas famosas capivaras aí, o casalzinho de capivaras, bem charmosos, já prontos, né, trajados com roupas típicas de festa junina. E além das programações, né, dos shows e cantores que farão parte dessa grande festa, foi também lançado o tema, né, e o homenageado, que é o Vavá dos Oito Baixos, né? Então a prefeitura anunciou aí que o Itapedro 2025 acontecerá entre os dias 26 e 29 de junho, com esse tema Vavá dos Oito Baixos, em homenagem a esse grande mestre do forró, que tem essa tradição daquele forró de raiz, né? Um grande lançamento, já divulgando quem serão as principais atrações desse entretenimento que gera aí muita movimentação na cidade de Itabuna. E aí, Larissa Araújo, que esteve lá fazendo a cobertura, entrevistou diversas personalidades. O que você pode trazer, Larissa? Qual foi o mote desse lançamento? Dois destaques importantes da gente mencionar que tem um cunho social. O primeiro deles é o curso de capacitação para os vendedores ambulantes, né? Esses vendedores ambulantes que são às vezes muito criticados, né, por trabalhar de forma informal. Eles agora têm a oportunidade de se profissionalizar através desse curso de capacitação. E também eles deram a primeira quadrilha de cadeirantes da Bahia. Que legal! Então, isso é diversidade, isso é inclusão. Inclusão, né? O Núcleo Cuidar vai se apresentar, né, como uma quadrilha, a primeira quadrilha de cadeirantes aqui no festejo de Itapedro. Maravilha! Cássio já chamou aquela voz que vem do além dizendo, Liz, está acabando. Então, antes que a voz do além me chame novamente, Cássio, então coloca o último destaque, já que a gente tem que correr, coloca o último destaque. Teve babado entre o governador Jerônimo, né? Essa semana, babado forte, né, mulher? Ou seja, aí o Jerônimo fez vamos dizer, que foi uma infeliz fala, não foi, Larissa? Os deputados da oposição, né, pelo menos do partido PL, reagiram à fala de Jerônimo e sugeriu levar os eleitores de Bolsonaro, né, para a vala. Essa é a frase, né, que fala que ele, se pudesse, né, pegaria o presidente Bolsonaro, sugeriu ali que o presidente Bolsonaro e seus eleitores fossem colocados por uma retroescavadeira e uma vala. Isso reacendeu uma polêmica novamente entre os dois polos, né, da política brasileira, e fez com que Leandro de Jesus, que é deputado estadual, entrasse com pedido de impeachment na Assembleia Legislativa da Bahia e também, né, um pedido também de uma denúncia formal para o deputado Diego Castro perante ao Supremo Tribunal Federal. Uma fala infeliz, né, Larissa? Mas o que eu gostaria até de salientar, principalmente para os telespectadores e eleitores de ambos os lados, né,
é que quando a gente vê uma postura como essa, não somente do governador Jerônimo, né, mas de tantos outros políticos, independente de questões partidárias, o que a gente precisa validar é que não devemos aceitar de forma alguma nenhuma postura ou fala preconceituosa, de cunho violento ou até mesmo depreciativo em relação a qualquer personalidade ou a qualquer evento que aconteça na nossa sociedade. Porque quando acontece um episódio como esse, Lisdeile, é como se a gente entrasse numa disputa, até mesmo infantilizada, tentando comparar e justificar um erro, né? Porque Bolsonaro também já teve falas infelizes, já teve ali momentos também que realmente teve uma postura que não foi condizente com a postura política, e a gente não pode cair nesse tipo de debate, né? De tentar justificar o erro por o erro pelas pessoas em si. Não, independente de quem seja, se foi o governador da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, se foi o presidente ou o prefeito da sua cidade, que você como eleitor tenha a postura de saber reconhecer e ter o senso crítico de não aceitar, né, de reconhecer que aquilo ali não é o que a gente merece, esse tipo de representatividade. Mas a gente está aqui para agradecer a Nayara, uma das autoras dessa obra, das garantias de direito, para a Aline, para a Ruth Prachedes, que é uma das organizadoras. A gente vai convidá-las também para mostrar outras obras que essa equipe também trabalha, a vida em cena e a educação à porta de saída são obras. O nosso tempo esgotou, Politiza Liz fica aqui e deseja para você um excelente final de semana, e a gente encontra você na próxima sexta-feira às 10h20 aqui na grade de programação da TVI News. Um grande beijo, agradecendo as meninas aí do Conjunto Penal e todos os funcionários aí contratados da Socializa. Parabéns pelo excelente trabalho. Eu e Larissa Araújo, né, despede de você e deixamos aqui um grande beijo e até a próxima sexta-feira. Vai lá, minha linda asiática, linda, maravilhosa Pérola, voltando com a programação da TVI News. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz.